Salve família! Antes de Peaky Blinders ser uma série, este homem já dominava cada centímetro dos hipódromos britânicos. Charlie Sabine não era apenas um líder de grupo. Ele era um estrategista que transformou o caos em uma corporação lucrativa. Mas como um filho de lavadeira subiu ao topo e depois viu seu império desmoronar no silêncio de uma cela. Hoje, você vai descobrir a ascensão, as alianças secretas e a queda trágica do verdadeiro patriarca da Little Italy. Mas antes, inscreva-se, deixe sua curtida e me ajude a bater a meta de 300 likes. Alcançar essa meta é muito importante para o canal. Bora pro vídeo. No final do século XIX, as vielas estreitas de Saffron Hill, em Clerkenwell, abrigavam a chamada Pequena Itália, um bairro apertado de cortiços, oficinas e igrejas frequentado por imigrantes italianos. Foi ali, em uma casa simples na Little Bath Street, que nasceu, em 11 de julho de 1888, um menino registrado como Tavio Handley. Filho de Elizabeth Handley, uma lavadeira britânica, ele cresceu sem o nome do pai na certidão, embora boatos apontassem para um jovem garçom italiano chamado Octavio Sabine, algo nunca confirmado. Elizabeth lutou para sustentar o filho costurando e lavando para famílias da região. A vida só melhorou quando, por volta de 1898, ela se casou com o próprio Sabine, que havia conseguido trabalho fixo como pedreiro. O garoto foi então legitimado, adotou o sobrenome Sabine e mudou o nome para Charles, embora os vizinhos o chamassem, sem explicação clara, de Darby. Ele estudou na rígida Drury Lane Industrial School, onde a rotina disciplinava jovens considerados desamparados. Depois passou pela escola primária da Leicester Street, mas abandonou os estudos aos 13 anos. A partir dali, as ruas de Clerkenwell se tornaram seu verdadeiro campo de aprendizagem. Aos 15, Darby trabalhou como mensageiro em uma gráfica e como marcador de bilhar em um pub, aprendendo a observar pessoas, interpretar humores e conquistar gorjetas com sutileza. Também começou a frequentar os ringues clandestinos do Hoxton Baths, onde chamou a atenção do promotor Dan Dye Sullivan, que o contratou como porteiro. Mesmo baixo, Darby impressionava pela presença firme e pelo olhar que fazia qualquer um pensar duas vezes antes de causar problemas. O boxe, naquela época, era um ponto de encontro para apostadores e lutadores. Circulando entre eles, Darby aprendeu como as apostas funcionavam, como dívidas eram cobradas discretamente e como esse universo misturava força, estratégia e negócios. Um treinamento essencial para o que viria a seguir em sua vida. Em 22 de dezembro de 1913, na igreja de St. Paul, Charles Sabine casou-se com Annie Emma Potter, filha de uma modista de Islington. Annie era discreta, prática e respeitável. O tipo de mulher que cuidava do lar e mantinha suas opiniões para si. O primeiro filho nasceu no ano seguinte, seguido por mais 3, e para os vizinhos, os Sabine pareciam uma família comum. Contudo, sob essa fachada doméstica, as ambições de Darby já desafiavam a legalidade. Em 1914, Londres se preparava para a guerra. Jovens em Clerkenwell ou se alistavam ou lucravam com quem o fazia. Darby, aos 20 anos, viu nas pistas de corrida chances e riscos iguais. Apostadores operavam sem fiscalização. O dinheiro circulava livremente. Grupos de trapaceiros e oportunistas agiam nas multidões. Eles precisavam de proteção, e Darby era o homem para oferecê-la, por um preço, é claro. Quando os canhões da Grande Guerra ecoaram pela Europa em 1914, Londres mudou profundamente. Curiosamente, o universo das apostas nas pistas de corrida seguiu inabalável. Soldados de licença, operários com salários de guerra e oficiais em tardes ociosas lotavam Epsom, Hurst Park e Brighton em busca de sorte. Onde o dinheiro circulava, surgiam predadores. Darby logo encontrou seu nicho entre os chamados auxiliares de pista, homens que se diziam assistentes, mas viviam da intimidação. Muitos eram ex-boxeadores ou trabalhadores portuários contratados para vigiar as bancadas, manter apostadores na linha e afastar encrenqueiros.
Em 1918, Darby era figura carimbada nos hipódromos do Sul. Baixo, de vestes alinhadas e cabelos negros bem penteados, parecia um homem respeitável que raramente alterava a voz ou recorria à força física pessoalmente. Ele liderava um grupo fiel de Clerkenwell e Holborn, a maioria ítalo-britânicos e amigos de infância. Entre eles estavam Joe e Fred Sabine, Harry White e George Smith, o George italiano. Viajavam em grupos de 6 para Brighton ou Hove, oferecendo segurança aos corretores de apostas sob risco de furto. O esquema era simples e astuto. O grupo abordava o corretor cordialmente. Os negócios vão bem, mas há muitos rapazes rudes por aí. Seria uma pena se alguém causasse problemas. Podemos protegê-lo. Ao notarem o brilho de lâminas sob as lapelas, os corretores entendiam o recado. Não havia escolha. Mediante um pagamento semanal ou parte do lucro, os homens de Sabine garantiam que ninguém interferisse. Se rivais tentassem entrar, Darby era acionado. O dinheiro fluiu e ele investiu em cafés, salões de bilhar e escritórios de apostas perto de Saffron Hill. Cada local servia de fachada e ponto de encontro. Sua influência cresceu até ele ser visto como o patriarca da Little Italy, capaz de conseguir empregos, resolver disputas ou pagar fianças. Contudo, fora de Londres, a concorrência era feroz. No centro da Inglaterra, Billy Kimber, líder dos Birmingham Boys, comandava centenas de homens que agiam nos hipódromos do norte. Kimber era alto, impetuoso e mais letal que seus rivais. Ele já considerava as pistas do sul como seu território antes da guerra, tornando o conflito inevitável. Os primeiros embates surgiram em 1919. Ao retornarem do serviço militar, os homens de Kimber encontraram as forças de Sabine guardando postos em Brighton e Hove, áreas antes controladas por eles sem oposição. Houve confrontos físicos e uso de objetos cortantes, mas nenhum lado obteve vantagem decisiva até 1921, quando a disputa virou uma guerra aberta. O confronto mais infame ocorreu no dia do Derby de Epsom, em junho de 1921. O comboio de Kimber partiu de Birmingham com homens munidos de lâminas, barras de ferro e garrafas quebradas. Sabine, alertado, reuniu seu grupo em Sorro. Os dois lados se encontraram na estrada entre Ewell e Epsom, gerando o caos. Tijolos atravessaram para-brisas e homens foram arrastados dos carros para confrontos em plena rua. Testemunhas descreveram a cena como um campo de batalha. Reforços policiais de Croydon intervieram, mas muitos ficaram feridos, com 2 em estado crítico. A imprensa batizou o evento de A Batalha de Epsom Road. 23 homens de Kimber foram presos. Sabine, que observou tudo à distância, escapou antes da chegada da polícia, saindo ileso e vitorioso. Kimber recuou para o norte e, em um ano, retirou-se do sul da Inglaterra. A partir daí, o controle de Sabine sobre os hipódromos do sul tornou-se quase absoluto. Sua organização, chamada pela imprensa de a Máfia Italiana, contava com 100 membros fixos e o dobro de colaboradores. Eles dominavam pistas como Campden Park e Sandown. Apostadores pagavam por vontade própria. Os que recusavam eram afastados ou intimidados antes das corridas seguintes. Contudo, o sucesso de Sabine devia-se tanto à diplomacia quanto à força. Ele cultivou alianças com operadores do East End, como Alf White e Big Eddie Sutton, que gerenciavam apostas de clientes ricos. Essas uniões permitiram que ele se posicionasse como um protetor, não um predador. "Eu prezo pelo jogo limpo", disse ele a um jornalista. Nada de táticas rudes, a menos que seja necessário. Nos cafés de Saffron Hill, ele sentava-se à mesa de canto, cercado por seus tenentes, distribuindo ordens com uma autoridade silenciosa. Diferente de outros líderes, ele desprezava a embriaguez, e a desobediência era punida com multas ou expulsão. Sua palavra era lei. Até a polícia local, com poucos recursos e favorável a quem mantivesse a ordem, preferia tratar diretamente com ele. Em 1922, detetives do novo Flying Squad da Polícia Metropolitana começaram a mapear o que chamavam de gangues dos hipódromos. Em relatórios internos,
identificaram Sabine como a influência dominante no Sul, observando que sua organização operava com uma disciplina sem precedentes, comparando seus métodos aos de figuras como o americano Arnold Rothstein. A riqueza de Darby crescia. Ele comprou um carro Humber preto com detalhes em latão e uma casa fora de Londres para a família. Apesar disso, mantinha a discrição para evitar ostentação. Para um observador casual, parecia apenas um corretor de apostas e pequeno empresário. Contudo, para os iniciados, ele era o rei sem coroa das pistas. Os anos 20 foram prósperos. O crescimento pós-guerra trouxe dinheiro aos hipódromos e sua influência expandiu-se para clubes noturnos no Sorro, operações de crédito e facilitação de comércio de mercadorias de origem duvidosa. Ele pagava bem e exigia lealdade. Rivais que desafiavam sua autoridade, como os irmãos Cortese, eram rapidamente neutralizados, fosse por negociação ou por intervenções diretas. No meio da década, Sabine era mais que um contraventor. Suas operações davam trabalho a dezenas de homens que, de outra forma, estariam detidos. Para os moradores da Little Italy, ele era um benfeitor que distribuía cestas de Natal, ajudava viúvas com o aluguel e garantia que jovens locais tivessem um tratamento justo perante os tribunais. As mães sussurravam aos filhos: "Comporte-se ou o Sr. Sabine saberá." Entretanto, fora de Clerkenwell, o ressentimento crescia. Autoridades em Epsom e Brighton afirmavam que sua presença transformava cada corrida em um tumulto potencial. O Jockey Club formou comitês de investigação e, entre os corretores honestos, a chamada taxa italiana tornou-se um fardo insuportável. Apesar do descontentamento, o controle de Sabine seguia inabalável. Inimigos temiam testemunhar e sua influência chegava aos tribunais de magistrados. Histórias circulavam sobre envelopes discretos e casos que sumiam misteriosamente. Por quase 15 anos, ele governou sem contestação. No início dos anos 1920, Darby alcançou o que poucos líderes do submundo inglês haviam conseguido. Ele transformou o caos em um modelo de negócios. Ele construiu uma organização que operava com a eficiência de uma pequena corporação. Havia uma hierarquia, sistema de folha de pagamento, códigos de conduta e territórios definidos, tudo mantido por uma combinação de receio, lealdade e capital. No núcleo de sua operação estava o esquema de proteção. Em dias de corrida, os homens de Sabine chegavam cedo, alinhados em ternos escuros e boinas, misturando-se aos assistentes e cuidadores de cavalos. Cada homem tinha um papel específico. Os cobradores circulavam pelas bancas de apostas, recolhendo silenciosamente as taxas do dia, geralmente algumas libras de cada operador. Os valores variavam conforme o local. Uma pista menor, como Lewes, poderia render um total de 100 libras, enquanto Epsom ou Brighton rendiam várias vezes esse valor. Ao final do dia, os ganhos eram levados de volta a Saffron Hill, contados sob o olhar atento de Darby e divididos conforme a patente de cada um. O receio era a base do sistema, mas não se baseava em terror bruto. Sabine entendia de psicologia. Ele sabia que a força excessiva atraía a atenção da polícia e provocava retaliações. Por isso, ele usava a imposição física com moderação. No entanto, um apostador que hesitasse em pagar poderia encontrar uma simples cruz de giz marcada em sua porta naquela noite. Outro poderia receber um bilhete cortês lembrando-o de que amigos de Londres fariam uma visita na semana seguinte. Aqueles que persistiam na recusa aprendiam rápido que as ameaças eram reais. As investidas com lâminas, uma marca registrada dos conflitos de gangues da época, serviam como avisos eficazes. Elas causavam marcas permanentes em vez de eliminar o alvo, servindo de exemplo visual. Tornou-se senso comum que os italianos carregavam lâminas costuradas nas mangas dos paletós. Na realidade, poucos o faziam, mas a reputação era muito mais poderosa que a arma em si. Além dos hipódromos, a influência de Sabine se espalhou para clubes noturnos, pistas de galgos e escritórios de apostas. Ele investiu em estabelecimentos como o Fitzroy Club, no Sorro, e o Astoria, em Brighton, não apenas pelo lucro, mas para vigiar a vida noturna. Para fortalecer seus esquemas, seus homens atuavam como seguranças, atendentes e mediadores. Através dessas conexões,
Ele gerenciava dívidas de jogo, organizava empréstimos e resolvia disputas que poderiam ter terminado em conflito. O capital fluía constantemente para o topo. Em seu auge, a renda diária de Sabine chegava a 300 libras, uma fortuna para a época, considerando que um trabalhador comum em Londres ganhava menos de 4 libras por semana. Ele moldou uma imagem de respeitabilidade, educado, pontual e sempre impecavelmente vestido. Seu carro Humber preto, conduzido por um motorista uniformizado, tornou-se uma visão comum diante dos cafés de Saffron Hill. Dentro desses estabelecimentos, os negócios do submundo eram conduzidos com uma calma surpreendente. Darby sentava-se à mesa central, com um café expresso à frente e seus braços direitos postados respeitosamente por perto. Conflitos eram levados a ele para julgamento, uma dívida entre apostadores, um insulto entre grupos ou uma briga por questões pessoais. Ele ouvia em silêncio, fazia perguntas breves e ditava a sentença. A polícia, muitos sobrecarregados e alguns na folha de pagamento de Sabine, achava a situação conveniente. Um hipódromo pacificado sob a supervisão dele era mais fácil de lidar do que uma dúzia de grupos sem controle. Alguns oficiais chegavam a avisá-lo discretamente sobre inspeções iminentes, uma cortesia retribuída com gratificações e informações ocasionais sobre criminosos rivais. No entanto, o sucesso atraiu tanto imitadores quanto inimigos. No final da década de 1920, diversos grupos começaram a surgir nas margens de seu território, no East End. A família White, liderada por Alf e Harry White, operava esquemas semelhantes no norte. Os remanescentes do grupo de Billy Kimber se reorganizaram sob novas lideranças. Além disso, os irmãos Cortese, rivais da própria comunidade italiana de Sabine, ressentiam sua dominância e buscavam retomar para si o prestígio de Saffron Hill. O conflito com a família Cortese explodiu por volta de 1926, iniciando-se com uma briga em um café de Clerkenwell e escalando para um confronto aberto. Em poucas semanas, 2 homens foram feridos em incidentes com objetos cortantes e a polícia realizou buscas em diversos imóveis em Saffron Hill. No entanto, o embate terminou tão rápido quanto começou. Um dos irmãos Cortese desapareceu. Boatos diziam que ele fora sepultado sob concreto fresco, perto de Heather Green, e os demais deixaram Londres definitivamente. Nenhuma acusação foi registrada, e a supremacia de Sabine na Little Italy seguiu inabalável. Para o mundo exterior, ele permanecia um enigma. Repórteres que tentavam entrevistá-lo encontravam um homem reservado, que preferia falar de cavalos e família em vez de atividades ilícitas. Um perfil de 1928 no jornal The People descreveu-o como um corretor de apostas de fala mansa e ascendência mista, que comanda uma lealdade extraordinária entre os italianos de Londres. Embora o artigo sugerisse a existência de coerção, não apresentava provas concretas. Sob essa máscara de respeitabilidade, contudo, a pressão aumentava. O governo britânico, alarmado com relatos de intimidação, começou a considerar reformas regulatórias. O Jockey Club, constrangido pelos escândalos no universo das corridas, instituiu pela primeira vez exigências de licenciamento mais rígidas para os apostadores. Sabine enfrentou um escrutínio severo. Detetives o monitoravam, grampeavam seus contatos e infiltravam-se em seu círculo externo, embora faltassem evidências para acusações graves. O clima estava mudando naquela década, mas mesmo assim, durante os anos centrais de seu reinado, Sabine atingiu o ápice. Ele possuía residências em Brighton, Clapham e Hove, mantinha uma rede de escritórios de apostas legalizados e comandava um grupo privado capaz de mobilizar 50 homens em 1 hora. Ele não era apenas temido, era essencial. Sem ele, a frágil paz do mundo das apostas colapsaria no caos. A imprensa dos anos 1920 era fascinada por figuras que se apresentavam como cavalheiros, homens que frequentavam os melhores restaurantes do West End e dirigiam carros de luxo importados, enquanto Al Capone, na América, transformava a brutalidade em celebridade. Sabine fazia algo semelhante na Grã-Bretanha, porém de uma forma muito mais respeitável aos olhos do público. Mas o cerco estava fechando.
Em 1929, seu nome apareceu publicamente pela primeira vez em um processo civil sobre dívidas não pagas entre apostadores. Embora o caso fosse menor, a publicidade ofereceu ao público o primeiro vislumbre real da fortuna de Darby. O Daily Express o descreveu como um corretor de apostas de posses, suave, sem pressa e aparentemente intocado pela violência ao seu redor. Nos anos 1930, o império de Darby começou a sentir o próprio peso. O sucesso de seus esquemas de proteção atraiu a atenção do Jockey Club, do Flying Squad, da Polícia Metropolitana e das associações de apostadores que, ansiosos por limpar a reputação do esporte, pressionaram o parlamento por leis mais rígidas. A resposta policial foi cautelosa, pois sabiam que uma repressão severa poderia provocar uma guerra aberta. No entanto, entre 1930 e 1931, os hipódromos viram um aumento na presença policial. Em resposta, Sabine adaptou sua estratégia. Ele reduziu o número de homens visíveis nas pistas e migrou suas operações para áreas mais discretas, como empréstimos a juros altos, comércio de mercadorias de origem duvidosa e gestão de clubes noturnos. Seus homens agora ofereciam serviços a donos de estabelecimentos, garantindo que encrenqueiros ficassem de fora e que as dívidas fossem pagas em dia. No Sorro, ele cultivou amizades com empresários legítimos, atores e até políticos de baixo escalão. Ele jantava frequentemente no Romanos e no Café de Paris, onde sua postura distinta levava muitos clientes a confundi-lo com um aristocrata italiano em visita à cidade. Um repórter do People lembraria mais tarde que Darby falava pouco, fumava cigarros turcos e se movia com a confiança de quem está acostumado a comandar. Todos sabiam que aquele homem era Darby Sabine, mas ninguém ousava dizer seu nome em voz alta. A década de 1930 trouxe novos adversários. Alf White, um bookmaker judeu e antigo aliado, começou a montar seu próprio grupo de proteção. Ao seu lado, um jovem chamado Jack Spot. Comer aprendia rapidamente o ofício. O submundo britânico estava mudando. Surgia uma nova geração de criminosos mais moderna, menos presa a laços de bairro. Eles usavam carros, telefones, contadores, pensavam em redes, não em territórios pequenos. Sabine, apesar de astuto, continuava sendo um homem do velho mundo. Seu poder nascia do contato direto, do olhar firme, e seu território ainda era definido pelo espaço físico das pistas de corrida. Dentro da própria organização, os mais jovens murmuravam que Darby estava se tornando cauteloso demais, empresário demais. Enquanto isso, a lei se aproximava. Em 1932, a polícia realizou batidas simultâneas em diversos endereços ligados a ele em Clerkenwell e Hove, apreendendo registros de apostas, anotações e algumas armas sem licença. Mesmo assim, nada recaía diretamente sobre Sabine. Era um mestre em delegar, disse um ex-detetive. Dava ordens de um jeito que nada podia ser ligado a ele. Não deixava impressões, nem no sentido figurado, nem no literal. A opinião pública começou a mudar. Jornais que antes falavam dele com certa admiração passaram a retratá-lo como um sobrevivente de uma era marcada pela violência. A sombra das gangues da navalha ainda paira sobre as pistas, escreveu o News Chronicle em 1933, mas seu chefe caminha entre nós como um respeitável cavalheiro. Sabine ignorava a imprensa. Passava cada vez mais tempo em sua casa em Hove, com a esposa Annie e as filhas, viajando diariamente para seus escritórios em London ou Brighton. Mantinha uma postura tranquila, mas quem convivia com ele percebia. A tensão ao redor só aumentava. Em 1934, a mudança era visível. Quem convivia com Darby Sabine dizia que ele havia perdido o humor. Sorria menos, desconfiava mais e parecia carregar nos ombros o peso de tudo: a polícia, o dinheiro, o medo de se tornar irrelevante. A verdade é que o mundo ao redor dele estava mudando rápido. A economia britânica patinava, o desemprego crescia e os hipódromos já não tinham o brilho dos anos 1920. As multidões diminuíram e com elas, os lucros. O dinheiro das proteções despencou
E pela primeira vez em 20 anos, as finanças de Sabine começaram a tremer. Ele continuava respeitado, mas já não era temido. Uma nova geração surgia, mais jovem, mais agressiva, mais faminta. Muitos antigos homens de confiança o abandonaram, migrando para grupos que mais tarde dariam origem às organizações de Jack Spot e Billy Hill, que tomariam Londres no pós-guerra. Em 1938, o equilíbrio do submundo já pendia para outros nomes. Mesmo assim, Sabine se recusava a desaparecer. Seguia indo aos eventos, cobrava suas taxas, mantinha a rotina impecável, terno alinhado, postura de chefe, como se ainda comandasse tudo. Ele dizia: "Você não se aposenta do respeito." Mas na prática, o tempo e a história já tinham decidido por ele. E a guerra, logo adiante, seria o golpe final. Quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha, em setembro de 1939, os primeiros blackouts já começavam, e o mundo de Darby Sabine começou a ruir. Para um homem que prosperava com multidões em movimento e dinheiro fácil circulando, a austeridade da guerra foi devastadora. Corridas foram reduzidas, viagens limitadas e o fluxo de lucro que sustentava seu império simplesmente desapareceu. Mas nada foi pior do que o peso do seu sobrenome. Quando a Itália se juntou à Alemanha, em 1940, milhares de italianos no Reino Unido foram classificados como inimigos estrangeiros. Até aqueles nascidos em solo britânico, como Sabine, passaram a ser vistos com desconfiança. Em Londres, bairros inteiros com forte presença italiana foram atacados por multidões enfurecidas. Lojas saqueadas, famílias humilhadas, décadas de convivência apagadas em questão de dias. Sabine repetia que era britânico, tão inglês quanto minha esposa, mas o governo não concordou. O registro oficial dizia Octávio Sabine, súdito do Reino da Itália, e isso bastou. No dia 1º de abril de 1940, agentes da Flying Squad o prenderam enquanto ele acompanhava uma corrida no Hove Greyhound Stadium. Depois de uma breve passagem pela prisão de Lewes, foi enviado para a ilha de Man. Era o fim de um reinado, não pelos rivais, mas pela guerra. Os campos de internamento na ilha de Man eram um paradoxo: parte prisão, parte colégio interno, arame farpado, barracões e um grupo de homens que não eram nem criminosos nem soldados. Alguns simpatizavam com o fascismo, mas muitos eram apenas padeiros, garçons, comerciantes pegos no fogo cruzado da burocracia britânica. No meio deles, Sabine destoava. Mal falava italiano, preferia chá a vinho e passava horas caminhando ao longo da cerca, tentando calcular o tamanho da ruína do seu império. Foram quase 18 meses detido. E nesse tempo, sua influência do lado de fora evaporou. Sem sua liderança, sua organização se fragmentou. Tenentes tentaram manter os negócios, mas sem disciplina, o sistema ruiu. Bookmakers pararam de pagar. Rivais avançaram. Quando finalmente saiu, no fim de 1941, após insistência de seu advogado e testemunhas que confirmaram seu nascimento britânico, a lendária gangue Sabine existia apenas no papel. Ele voltou para uma Londres apagada pelo Blitz. As ruas de Saffron Hill estavam destruídas, cafés fechados, a comunidade italiana dispersa. Quem ainda o reconhecia o cumprimentava com cautela. Ele parecia mais magro, mais grisalho, mais silencioso. Mesmo assim, tentou recomeçar. Voltou ao único ofício que conhecia: o jogo. Abriu escritórios em Brighton e Hove. Tentou ganhar terreno nas corridas de galgos. Mas o mundo havia mudado. O dinheiro fácil dos anos 20 tinha desaparecido. A economia de guerra era rígida. E até o próprio jogo, sua velha fonte de poder, estava regulado e racionado. Pior ainda, seu nome, que um dia impunha respeito, passou a atrair apenas desconfiança. Para a polícia, ele já não era o mal necessário, que ajudava a manter a ordem nos hipódromos, mas sim um vestígio de uma era decadente. Em 1943, depois de receberem a denúncia de um informante, agentes invadiram um de seus imóveis em Hove e encontraram joias furtadas e registros ligados a um esquema de revenda ilegal. Sabine acabou acusado de receptação e levado ao tribunal em Lewes. O julgamento foi rápido. Mesmo com provas indiretas, o suficiente foi apresentado.
e em 25 de junho de 1943, ele recebeu a primeira grande condenação da sua vida: 3 anos de prisão. Aquilo destruiu o que restava de sua reputação. Enquanto cumpria a pena, uma tragédia ainda maior atingiu sua família. Seu único filho, também chamado Charles, servia como piloto na Força Aérea Real. Em outubro de 1943, durante uma missão no Egito, o avião do jovem foi derrubado. A notícia chegou a Sabine dentro de sua cela em Maidstone. Um guarda recordou que ele ficou imóvel por longos segundos antes de sussurrar: "Então é o fim do nome." Amigos próximos afirmaram que aquela perda acabou com o espírito dele. Quando foi libertado em 1945, a guerra tinha acabado, e o submundo de Londres também. O território que um dia governou agora pertencia a uma nova geração: Jack Spott, Billy Hill, Alfie White. Homens mais jovens, agressivos e pragmáticos, que operavam seus esquemas com uma eficiência quase industrial. Usavam carros, telefones, contadores e pensavam como corporações. Os hipódromos, antes palco do poder de Sabine, estavam sob vigilância rígida, e as associações de bookmakers, que no passado pagavam para ter a proteção dele, agora se pronunciavam publicamente contra qualquer interferência de gangues. Sabine mudou-se definitivamente para Hove, instalando-se em uma pequena casa na Old Shoreham Road. Ele obteve uma licença de corretor e passou a operar legalmente, apostando em cavalos e galgos, mantendo seus registros impecáveis e agindo de forma discreta. Para os vizinhos, ele era um homem educado e reservado, que caminhava pela orla ao entardecer e frequentava a missa aos domingos. Apenas alguns moradores antigos conheciam a lenda por trás daquela figura de chapéu fedora. Ele nunca falava do passado. Quando questionado por um conhecido sobre os velhos tempos, ele teria respondido: "Não há nada de romântico no medo. Ele compensa, até que para de compensar." Apesar disso, persistiam rumores de que ele mantinha uma fortuna oculta em contas secretas ou confiada a antigos aliados. No final dos anos 1940, a saúde de Darby Sabine declinou drasticamente. Os anos de estresse, prisões e confinamento cobraram seu preço. Ele sofria de problemas cardíacos e crises ocasionais de depressão. Amigos observaram que ele lia jornais obsessivamente, recortando artigos sobre as novas figuras do submundo, como se monitorasse o mundo que o havia substituído. Mesmo em meio às dificuldades, ele permaneceu cortês até o fim. Os padres de sua paróquia o recordavam como um doador generoso que nunca faltava à coleta. Ocasionalmente, ele pagava o aluguel de famílias em dificuldades, talvez lembrando-se da pobreza de sua própria juventude em Saffron Hill. Na manhã de 4 de outubro de 1950, ele foi encontrado morto em sua cama, aos 62 anos. O legista registrou a causa como insuficiência cardíaca. De acordo com os registros de inventário, seus bens foram avaliados em pouco mais de $3.000, uma quantia modesta para quem já controlou fortunas. A simplicidade desse valor intrigou observadores até que, meses depois, dinheiro vivo veio à tona. Cerca de 36.000 libras, o equivalente a aproximadamente 1 milhão de libras em valores atuais. Seu funeral, no cemitério de Hove, foi discreto, mas digno. Uma pequena procissão seguiu o cortejo, incluindo sua viúva Anne, suas 3 filhas e alguns poucos companheiros sobreviventes. O padre falou sobre arrependimento e o mistério da misericórdia. Não havia fotógrafos da polícia ou multidões de curiosos. O homem que outrora governou os hipódromos da Grã-Bretanha foi sepultado em quase completo silêncio. No entanto, enquanto seu caixão era baixado, sua lenda continuava a prosperar. Nos pubs de Brighton, a Clerkenwell, veteranos ainda compartilhavam histórias sobre Darby Sabine, o italiano educado com seus homens de lâmina, o mestre das apostas que impunha a ordem e o gangster cavalheiro que, um dia, fez até a lei sentir o peso do seu nome. Quando os presentes deixaram o cemitério sob o outono úmido de 1950, deixaram para trás não apenas um túmulo, mas uma lenda. Em pouco tempo, até mesmo aqueles que temeram Charles Darby Sabine passaram a vê-lo não como um fora da lei,
mas como uma figura de uma era esquecida, um eco da Londres do início do século XX, dos hipódromos enfumaçados e das ruas de imigrantes. Nos meses seguintes à sua morte, os jornais publicaram apenas notas breves. Uma manchete: "Morre corretor de apostas de Brighton", mencionava suas antigas associações com as corridas, mas não fazia referência aos esquemas de proteção ou às violentas disputas territoriais que assombraram a região. Na Little Italy de Clerkenwell, as gerações mais velhas falavam dele com admiração. Para eles, Sabine era um protetor que se colocava entre sua comunidade e o desprezo do mundo exterior. Moradores recordavam como ele cobria as contas de vizinhos e como seus homens patrulhavam as ruas para manter a ordem. Um residente observou: era a ordem dele, mas era melhor do que nenhuma. Historiadores debateriam mais tarde se ele merecia o título de primeiro grande chefe do crime moderno britânico. O que é claro é que ele introduziu organização e eficiência à imposição física. Antes dele, as gangues de Londres eram caóticas. Depois dele, os empreendimentos paralelos tornaram-se estruturados. Sabine serve como um elo vital entre os grupos de rua da era vitoriana e os operadores astutos do pós-guerra. Seu sistema de oferecer proteção, mantendo uma fachada de respeitabilidade, seria adotado por sucessores como Billy Hill e os gêmeos Cray, que reconheciam sua influência, mesmo desdenhando de sua cautela. Hill referiu-se a Sabine como o velho italiano que nos ensinou que o medo é melhor servido com um sorriso. A comunidade italiana em Clerkenwell, antes vibrante, nunca se recuperou totalmente da guerra. Muitas famílias mudaram seus nomes ou mudaram-se para os subúrbios, e os antigos cortiços deram lugar a conjuntos habitacionais. A essa altura, a trajetória de Sabine já havia se transformado em folclore. Policiais aposentados o recordavam como alguém cortês e calculista, que reduzia o caos nos hipódromos. Mas seu mundo dependia da intimidação. Suas vítimas raramente rompiam o silêncio, e suas histórias perderam-se entre as narrativas entrelaçadas de brutalidade e nostalgia. Culturalmente, o mito de Sabine persistiu. Escritores dos anos 50 usavam seu nome como sinônimo de vilão, enquanto criminologistas dos anos 70 o rotularam como o arquétipo do chefe da proteção. Sua persona foi revivida na série Peaky Blinders, da BBC, onde foi retratado como um adversário implacável dos irmãos Shelby. Apesar de estudos acadêmicos esclarecerem sua carreira, sua vida íntima permanece obscura. Ele não deixou diários, e seus filhos o recordavam apenas como um homem dedicado à família. Hoje, Saffron Hill guarda poucos vestígios de seu reinado. Os antigos cafés foram substituídos por escritórios modernos, restando apenas a Igreja Italiana de São Pedro. Mais de 70 anos após sua morte, Charles Darby Sabine continua sendo um paradoxo. Ele é visto simultaneamente como um vilão e uma figura cívica, um imigrante e um inglês, um extorsionário e um benfeitor. Sua história serve como um testemunho da complexa paisagem moral de Londres, uma cidade onde a respeitabilidade e o crime sempre coexistiram nas mesmas ruas estreitas. No espaço entre a ordem e o caos, a sombra do gangster cavalheiro de Saffron Hill ainda permanece, silenciosa, vigilante e perfeitamente educada. Se você ficou impressionado com a organização de Sabine na Londres dos anos 20, precisa entender como o sistema de ordem no caos é aplicado hoje pelo império mais resiliente das Américas. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Vamos viajar da velha Londres para o coração do México para entender a trajetória de El Mayo Zambada, o homem que, diferente de todos os outros, aprendeu a governar sem nunca ser capturado por décadas. Não esqueça do seu like e de conferir sua inscrição. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar.
Você já está ajudando. Valeu demais.